luz, nasce do amor. No item 3 do capítulo 2, Lei de Adoração. E fala de vida contemplativa, né? E a pergunta é a 657. Nessa pergunta, né, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Respostas: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas neles, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus pedirá contas do bem que não tenha feito. Aí é uma situação meio complicada, né, Djalma? Porque muita gente diz assim: eu não faço bem a ninguém, não. Tudo que eu faço, aliás, não faço mal a ninguém. Tudo que eu faço é viver minha vida em paz, minha vida tranquila, na minha, não quero saber de nada. E isso não é muito agradável a Deus, não, não é, Djalma? Pois é, e a doutrina ensina que nós respondemos pelo mal que fazemos e respondemos também pelo bem que deixamos de fazer. É o caso aqui. É tanto que ele diz: não fazer o bem já é fazer o mal, porque não existe meio termo entre o bem e o mal. Ou é mal ou é bem. E se você não faz o bem, você está fazendo o mal. Você abre um leque, oportunidade para isso. Não é? Muitas vezes estamos em casa, alguém vem, vamos dar um exemplo aqui, pede uma ajuda, eu não dou. Ele tem um passamento, numa linguagem nordestina, né? Desmaia ali na calçada, bate com a fronte na quina da calçada e morre ali. Para a justiça do mundo, foi que houve. Um homem passou mal, caiu, morreu. Para a justiça divina, vamos fazer uma história, eu me lembro aqui, estou contando essa história, de um fato que tem na literatura espírita, professor Argimiro, né? Que eles estão no campo, André Luiz está no campo como mentor, e eles fazem o evangelho no campo, abrem o evangelho, leem no grupo de trabalho que está operando ali, naquela dimensão espiritual da terra, no campo. E então, em determinado momento, um homem do lado de cá vai passando com um jumento e batendo no jumento. Nisso, o jumento dá um coice e atinge o homem na fronte, e o homem cai numa poça de sangue. Aí todo mundo chega junto do homem, isso do lado de cá. Os espíritos que estão ali, logo junto, chegam junto. E tinha um espírito responsável por aquele trecho da rua, por aquele trecho da estrada, que foi chamado e perguntado: mas o que foi que aconteceu aqui, fulano? Você não viu isso? Ele disse: bem, todo dia ele passa aqui batendo demais nesse jumento. Eu tento dizer a ele que eu não faça isso, não machuque tanto o animal. O animal é o ganha-pão da vida dele. Hoje foi impossível, o animal bateu tanto no animal que o animal deu um coice e bateu e ele caiu aqui. Então, voltando ao fato da minha casa, o homem caiu na espiritualidade, vamos dizer, alguém responsável por ali, pelo trecho. Mas ele caiu porque ele bateu a cabeça aí. Alguém vai dizer: esse homem é um mendigo, ele pede nas portas, as pessoas não o ajudam, faz 3 dias que mal se alimenta. Eu trouxe aqui a casa desse aqui, que é presidente do centro espírita ali. Eu trouxe ele aqui para pedir um pouco de sopa, um pouco de pão. Ele negou. O homem saiu tonto, tropeçou da tontura, da fome, bateu com a cabeça, faleceu. Diante do tribunal divino, eu tenho responsabilidade. Eu deixei de fazer o bem. E o meu gesto em não fazer o bem motivou um piripaque daquela criatura já tão fraca, tão debilitada, né? Que ele, então, teve um passamento, como se diz por aqui,
bateu com a cabeça na fronte e desencarnou. Eu respondo diante da justiça divina, né? Responderei pelo bem que eu deixei de fazer, e aquilo motivou naquela morte. Então, a coisa é muito sutil, não é? É muito sutil e não é assim tão... As coisas não são tão... Então, os espíritos nos dizem que nós respondemos pelo bem que praticamos, ou melhor, pelo bem que praticamos e pelo mal que praticamos, nós respondemos, e pelo bem que deixamos de fazer, também respondemos. Mirim, você tem alguma coisa a acrescentar? Está sem som, está sem som. A resposta está perfeita. Não tem muita coisa que dizer, não, né? É bem direto, né? Se você é cobrado pelo mal que faz, também é cobrado pelo bem que deixa de fazer. No caso, caracteriza aí o quê? É o egoísmo, né? Eu penso em mim. A vida é essa, eu não quero me envolver, não quero saber de nada. Muita gente, infelizmente, muita gente ainda pensa dessa forma, sabe? De jovem, sabe, Mirim? Muita gente pensa dessa forma. Mas a gente pode ajudar o mínimo possível. O mínimo que a gente puder fazer já ajuda, né? Agora, não fazer nada, aí é meio doloroso, né? Segundo os espíritos, a Terra não poderá passar a promoção que lhe aguarda com egoísmo no grau em que está no planeta. Ou nós expulsamos o egoísmo do planeta, dos nossos corações, que entrava o progresso, é ele que impede o progresso moral e espiritual da Terra. É o contrário da caridade, é a antítese da caridade, né? Então, a gente tem que trabalhar isso muito arduamente. Eu fico pensando muito no seguinte aspecto, sabe, Djalma? É a indiferença com que a humanidade se porta diante das situações, né? Não é do meu interesse, o problema dele, ele que se vira, ele que faça o que quiser. Mas aí acho que se a gente tivesse um pouco de compaixão, né, começasse a pensar, começasse a analisar direitinho, afinal de contas, a gente ainda não entendeu, Djalma. Muita gente ainda não entendeu que nós somos espíritos, né? Mas só que o que acontece? A gente vê a vida com os olhos da matéria. A gente está consolidado na vida material. Não precisa ir muito longe, você aí, cara internauta, aí quem está ouvindo agora e pode ouvir mais no futuro, eu não sei, quando tiver a oportunidade de ver esse nosso diálogo, vocês começam a analisar fazendo autocrítica mesmo, autocrítica. Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas esperadas realizações? É para a vida material ou é para a vida futura depois do desencarne? Então, não precisa ir muito longe, porque ninguém é hipócrita. Eu acho que todo mundo vai admitir o seguinte: bom, realmente eu faço projeto para essa vida. Mas a gente esquece, né, que tudo passa. Tudo passa. A vida também vai passar. E o que é que adianta você acumular tesouro? O que é que adianta você acumular posses e mais posses, status e mais status? Você leva isso daqui ou isso fica aqui na Terra? Então, diante de tanta coisa, eu tive a oportunidade de conversar recentemente com uma pessoa, não vou dizer o nome, dizer o seguinte, né? Olha, fulana, já está numa idade tão vivida, né? Vivenciada. Você trabalha tanto, para quê, minha irmã? Diga. Para quê, meu irmão? Diga. Não, ainda preciso. Mas será que a gente precisa de tanta coisa para viver? Será que a felicidade está na aquisição de bens? Será que a felicidade não estaria em você, de uma forma altruística, ajudar e ver outra pessoa feliz? Será que você não se sente bem com isso, com a felicidade dos outros? E aí está a base da felicidade nossa. Porque nós somos entrelaçados de energia. A minha felicidade depende da felicidade de Djalma, depende da felicidade de Argimiro, de Ivan, do mundo inteiro. A minha felicidade depende do mundo inteiro. Por quê? Porque nós somos almas
em evolução para Deus. E enquanto a gente não aceitar essa ideia e entender que nós somos espíritos, que estamos tendo uma oportunidade na Terra, enquanto a gente não entender isso e conduzir a nossa vida sob o lado da visão material, preso à ficção material que é ilusória, a gente vai passar do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, sempre com a mesma ideologia. E, o mais interessante, viu, Djalma? A gente vai ficar amarrado, agarrado à lei de retorno e recorrência, mudando o cenário, mas a peça teatral da nossa vida sempre fica na mesma. Pois é, a vida contemplativa, ela não... A gente não deve somente para contemplar. Será que eu estou aqui só para olhar as coisas do mundo? Eu me lembro, viu, Djalma, que agora, o ano passado, no Natal, uma época em que todo mundo se encontra para festas e festejos, né? E jantares, né, de Natal, ceia de Natal, e aquela algazarra, aquela pomposidade da festa. E eu fui convidado, como todo ano sou, né, para festa em família, reunião em família na casa de uma cunhada minha. E quando eu fui entrando, 3 casas abaixo da dela, um bairro nobre, um bairro bom, tinha um senhor sentado, um mendigo de rua sentado, encostado na calçada, olhando para o tempo. E eu fiquei olhando, né? Disse, meu Deus, está ali olhando, pensando em quê? O que será que essa criatura está pensando numa noite em que se reúnem festas e festas, situações e situações, e essa criatura é abandonada? E eu fui até ele. Cheguei lá, disse boa noite, disse boa noite. Ele ficou surpreso porque eu fui falar com ele, entendeu, Djalma? Boa noite, disse boa noite. O senhor está aqui, tem família? Disse, não, meu filho, eu moro na rua, não tem para onde ir, não. Tem o que comer? Tem não. E eu peguei, né, não estou dizendo que sou santo, mas eu fui movido por um sentimento de compaixão, enfiei a mão no bolso e peguei uma quantia não normal de se dar, como esmola, como se normalmente se dá às pessoas. E aquela pessoa ficou surpresa de, pronto, vai fazer um jantar, um lanche em qualquer canto. E ele ficou feliz, e eu fiquei feliz com a felicidade dele. Então, isso é o mínimo que eu poderia fazer. Eu não fui indiferente àquela situação. E quantos de nós que agora estão ouvindo esse programa não já passou por essa situação? Viu o outro ali jogado no chão, viu o outro ali caído, viu o outro ali numa situação deplorável, e a indiferença passa, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Então, esse eu acredito que é o amor que Jesus veio trazer para a gente. Não é que a gente, de repente, vai pegar as pessoas, pegar o mundo em sofrimento e em dor e carregar nas nossas próprias costas. Mesmo porque cada um ser da humanidade, cada um ser desse mundo tem o seu karma individual, porque Deus é justo e justo há de ser as causas pelo qual nós passamos. Então, se nós cometemos delitos, se nós cometemos equívocos e adquirimos um karma diante de Deus, nós temos que cumpri-lo. Mas isso também não quer dizer que uma outra pessoa de fora não venha chegar a amenizar um pouco o sofrimento daquele nosso irmão. Pelo menos com uma palavra amiga, com um afeto, um carinho. Eu acho que já é de bom grado, já é fazer alguma coisa, né? Mas não fazer nada é pior, né, Djalma? Perfeitamente. Deixa eu ver uma colega de mim deve estar pensando, não sei o que é, está ruim, mas hoje está fazendo isso. Eu acredito que é esse período chuvoso, viu, Djalma?